te dá riqueza e dá sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos, quem entendeu a mente do nosso Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Nesse domingo, dia 9 de maio, dia das mães, meu abraço a todos vocês, mães, que Deus lhes dê muita sabedoria, que Deus tenha do seu cuidado sobre a sua vida, na bênção que seguramente você já está sendo sobre o seu lar. Meus irmãos, eu os convido a lermos juntos o livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou introduzir a leitura no primeiro versículo e vou até o verso de número 13. As escrituras, elas dizem assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa.
pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que não podeis, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelos nossos lares. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, o teu cuidado sobre cada um de nós, Pai. E continue com o teu cuidado a nos dar da tua direção e da tua sabedoria. Abençoe os lares, particularmente, Senhor, as mães nesse dia. Cuide de cada uma e dê a elas sabedoria para que continuem a edificar e não derrubem aquilo que, de maneira muito especial, com a tua graça, tem construído na vivência da sua família. Continue a nos guardar. Abençoe, Senhor, as famílias que se somam enlutadas, fortaleça cada uma e traga o consolo que tanto precisa. Pedimos mais uma vez, nos ilumine. Ilumine nos estudos da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus, nós vamos louvar a Deus com o hino 147, Vencendo, Vem Jesus. E depois nós voltamos para continuar estudando a Palavra do Senhor. Quando a alma circuitosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Nesse mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assardam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus.
Irmãos, estamos no século VI antes de Cristo. Esse é o tempo em que Daniel e seus amigos, junto com o povo de Deus, o povo judeu, enfrentam o exílio babilônico. A monarquia foi muito difícil dentro da vida de Israel. Ainda no período de Juízes, nós observamos o povo, através da sua liderança, buscando ao grande juiz Samuel e pedindo a ele que chegasse a Deus e que Deus colocasse sobre eles um rei, como as outras nações que estavam à sua volta tinham. Eles não estavam mais ligados com o conceito da teocracia. Deus, ele era o grande rei sobre eles. Mas eles estavam agora mudando a direção de suas vidas, estavam mudando a sua segurança e queriam experimentar uma nova forma de governo. Apesar da chateação de Samuel, da sua tristeza quando conversa com Deus, Deus dá ao povo o que ele estava pedindo. O próprio Deus diz a Samuel que o problema não estava com ele. Samuel, o grande juiz sobre o povo dele, o povo de Deus. O problema estava no relacionamento deles com Deus, que havia se perdido, se desvirtuado, e eles estavam se distanciando mais e mais do Senhor. Deus lhes dá um rei. Não foi uma caminhada e uma jornada feliz, Saul. A sucessão foi altamente positiva com aquele que foi chamado homem segundo o coração de Deus, Davi, que expande o território de Israel e estabiliza as 12 tribos como uma única nação. E na transição temos a Salomão, que recebe de Deus, além de sabedoria, muita riqueza. No entanto, caminha sem usar totalmente da forma como deveria a sabedoria, desviando o seu coração do Senhor com as suas esposas, as suas concubinas, permitindo que dentro de Israel fossem adorados deuses que não agradavam absolutamente ao Senhor. Uma divindade o agrada, porque nenhum dos deuses dos povos realmente, de fato, existem. Irmãos, a sucessão ela acontece depois de Salomão, com uma divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, entre Roboão e Jeroboão, assumindo o reinado dos estados divididos. 10 tribos ficam do lado, 2 do outro, e a partir daí nós vamos ver o Reino do Norte e o Reino do Sul, Israel e Judá caminhando paralelamente com os reis. E, meus irmãos, houve uma sucessão muito grande de reis que não andaram segundo o Senhor, que não fizeram o que era da vontade do Deus Todo-Poderoso. Houve sim alguns que foram fiéis, mas a grande maioria não. O resultado foi que Deus, depois de advertir o povo, exila o Estado de Israel, as 12 tribos, e esparrama, segundo ele próprio havia dito que o faria, e Israel passa a ser mesclado com os outros povos e perde a sua identidade. Judá caminha numa direção semelhante. No entanto, Deus, depois de ter advertido muito, diz a eles que eles passariam 70 anos como cativos. E Jeremias se entristece muito. Ele chora sobre o povo, porque chega o momento em que não havia mais retorno, e nem arrependimento, e o cativeiro seria certo. O Império Babilônico se levanta e vai dominando todos os territórios à sua volta. E chega a vez de Judá. O rei Nabucodonosor assume o trono da Babilônia, organiza muito bem um cerco em torno
de Jerusalém, invade a cidade, destrói o templo e leva pessoas cativas para a Babilônia. Foram 70 anos. E é dentro desse contexto que acontece a revelação do livro de Daniel, sexto século. Temos ali Daniel e 3 amigos que foram levados agora para servir na corte de Nabucodonosor. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles vão para Babilônia com 15 anos de idade aproximadamente. 3 jovens fiéis que podemos chamar aqui daqueles remanescentes fiéis ao Senhor. Eles são treinados por 3 anos e com 18 anos eles vêm para servir ao rei. Irmãos, 3 jovens ousados. E no primeiro capítulo nós vemos a ousadia desses 3 jovens quando Daniel resolve não participar da vida religiosa da Babilônia através dos alimentos que lhes eram oferecidos, banquetes do rei. E, meus irmãos, eles são alimentados com legumes, água, durante 3 anos, e no teste que fora feito por alguns dias, a diferença foi tão grande que aquele que era responsável por cuidar deles lhes permitiu que se alimentasse dessa forma. As Escrituras nos dizem que a vida desses 3 jovens, junto com Daniel, trouxe uma profunda diferença diante dos outros e dos demais que ali estavam. Depois daqueles 3 anos, sendo treinados, sendo instruídos em toda a cultura babilônica, sendo instruídos na língua, na alimentação, sendo instruídos na cultura, sendo instruídos para que eles se aculturassem, tendo o seu nome modificado, uma tentativa de aculturá-los ao novo hábito alimentar, a um novo idioma. A tentativa é de fazer com que então eles esquecessem o que fora anteriormente a sua vida, tanto a dos judeus que ali estavam, como a dos outros povos que haviam sido conquistados, e eles fossem fiéis ao rei e fiéis à Babilônia. Meus irmãos, estamos aqui com uma nova situação. O rei sonha. O rei Nabucodonosor tem um sonho. E o sonho o perturba profundamente. O perturba de tal forma que o rei não consegue dormir e, perturbado com o sonho, ele manda chamar aqueles que eram as pessoas que dentro do seu reino podemos chamar de certa forma, em muitos aspectos, de alguns conselheiros. Os 3 amigos, junto com Daniel, eles estavam assumindo, meus irmãos, funções de prestígio dentro do Império Babilônico. Muito prestígio político, muito prestígio entre aqueles que estavam administrando a cidade, daqueles que a governavam. Pode ser que hoje, olhando para aqueles 3 jovens, nós venhamos a classificá-los como pessoas secularizadas e mundanas. É uma visão equivocada daquilo que nós temos dentro do que as Escrituras têm nos ensinado. E Daniel e seus amigos, eles eram demasiadamente arrojados quando se tratava de fé. Quando se tratava da vida com Deus, quando se tratava da glória de Deus, eles eram profundamente conservadores e eles eram arrojados. Podemos dizer que, em muitos aspectos, eles eram até mesmo muito atrevidos. Eles vão mostrar, meus irmãos, durante, principalmente, os capítulos de 1 a 6, que são narrativos,
um conhecimento e um equilíbrio entre a fé e a prática que são exemplares para nós. Eles eram jovens, 18 anos de idade ali, naquele momento. Conheciam a Deus e sabiam como viver a sua fé no meio de uma sociedade extremamente paganizada. Nós vivemos numa sociedade paganizada. A nossa sociedade é uma sociedade pagã. E nem sempre dentro dessa sociedade pagã nós encontramos o equilíbrio entre o que cremos e a maneira como devemos viver a nossa fé e viver o que cremos. Eles vão ensinar que mesmo quando a situação e a circunstância em nossa volta elas não são favoráveis, eles estão longe de casa, eles estão vivendo num país distante, estão vivendo escravizados nesse país. Meus irmãos, eles mostram que eles continuam firmes, eles continuam seguros, eles continuam certos de que estejam onde estiverem, Deus continua presente e Ele não abandona o seu povo em momento algum. É a segurança que nós temos. A parte inicial do capítulo 2 vai mostrar, meus irmãos, uma situação muito difícil. Uma situação extremamente desfavorável a Daniel, extremamente desfavorável a Ananias, Misael e a Azarias, e não somente a eles, mas a todos aqueles que eram considerados os sábios dentro da Babilônia, que seriam e serviam como conselheiros do grande rei. Irmãos, esses 4 judeus, mais uma vez, assim como no capítulo 1, eles estão numa situação de perigo. A vida deles, podemos dizer que estava por um fio. Ele está enfrentando mais uma dificuldade, mais uma grande luta. Por quê? Porque o rei tinha tido um sonho que o perturbava profundamente. O texto da palavra do nosso Deus nos diz que, o verso 3, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Nabucodonosor, ele se agita com o sonho que ele tem. E ele quer saber o que representa aquele sonho. Vejam, estamos tratando aqui de revelação. Não estamos tratando simplesmente de um sonho como cada um de nós tem nas nossas noites. Ou às vezes até de dia, né, quando está dormindo. Ele não teve simplesmente um sonho. Ele teve, sim, uma revelação. E ele tinha certeza de que o que ele passou não fora uma situação de sonhar, lembrar no outro dia e se esquecer. Aquele sonho estava diante dele o tempo todo e era profundamente real. Ele vê alguma coisa com uma realidade tão grande que isso o perturba. Agora imagine, meus irmãos. O homem mais poderoso do mundo estava perturbado com o sonho que ele teve. E agora? Diante do sonho, o grande rei, o homem mais poderoso do mundo, convoca na sua corte aquelas pessoas que lidavam com, vamos chamar aqui de mistérios. Eram os magos, os feiticeiros, os encantadores, os astrólogos. Aparece aqui os caldeus, e pelo que tudo indica, caldeu aqui não representava pessoas da região da Caldeia, mas uma classe de pessoas que estavam entre esses encantadores, entre esses astrólogos. Astrologia e astronomia não tinha divisão naquele tempo. Era uma coisa só, era tratado de uma única maneira. Então os caldeus aqui, eles estavam aí dentre aqueles que lidavam com os mistérios. E o Nabucodonosor os chama
para ver se ele conseguia tranquilizar o coração. O coração de Nabucodonosor estava muito aflito. Então ele os chama para que eles pudessem ajudá-lo e trazer uma solução que fosse confiável e segura para que o coração fosse acalmado. Aí está uma situação. O rei, ele chama os sábios e o rei lança a eles um grande desafio. Interessante o que Nabucodonosor diz e a resposta que eles dão. Primeiro, Deus diz a eles que queria que eles não dessem simplesmente a interpretação do sonho. Primeiro, antes da interpretação, para revelar o que foi que ele viu. Primeiro, qual foi o sonho? Me digam o sonho e depois me deem a sua interpretação. Esse foi o desafio dado por Nabucodonosor aos seus senhores dos mistérios. Meus irmãos, Nabucodonosor disse duas coisas a eles. Se vocês não disserem a interpretação dos sonhos, todos vocês serão mortos. Nabucodonosor não queria ser enganado, ele não queria palavra de bajulação, ele não queria conversa de agrado ao rei. Não. E ele mesmo diz, nós vamos ver aqui dentro do texto que nós lemos, que ele não queria engodo algum. E dentre esses encantadores, esses senhores de mistério, estavam aqueles que eram chamados de sábios. De Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre eles. Eles estavam entre aqueles que seriam mortos caso esses reveladores dos mistérios não pudessem revelar o sonho e dar a sua interpretação. Por outro lado, se eles revelassem o sonho e interpretassem, eles receberiam muita honra. Eles seriam promovidos, eles seriam recompensados. Deus, o rei, reconheceria a atitude e o ato daquelas pessoas e os colocaria numa posição altamente honrada. Veja, prestígio e morte. Não havia meio termo. Interpretou meu sonho, disse qual é, prestígio, honra, recompensa. Não disse o sonho e não disse a interpretação, morte. Irmãos, é aquela frasezinha, né? Fica entre a cruz e a espada. Irmãos, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Eles estão nessa situação. Irmãos, mesmo no apavoramento diante da morte, nós vamos ver que a prática da charlatanice, a prática do engano que acontece dentro do ocultismo se demonstra. É evidente que se aquelas pessoas pudessem dizer o sonho através do ocultismo, através dos seus expedientes, eles o fariam, eles estavam para morrer. Meus irmãos, eles demonstram ali impotência e incapacidade de forma absoluta diante da prova que o rei colocara sobre eles. O decreto de morte tinha sido promulgado. O rei não tinha nenhuma confiança nesses conselheiros e não ia aguentar nenhuma palavra de bajulação. Eles não poderiam, meus irmãos, errar em nada com relação ao sonho e à sua interpretação. Chega uma hora, meus irmãos, que a palavra deles foi a seguinte. Eles chegam ao rei e eles dizem: ó rei, vive eternamente. Nos diga o sonho que nós daremos a interpretação. Assim é fácil, meus irmãos. O rei diria o sonho
eles trariam uma interpretação que fosse favorável ao rei e tudo estaria bem. Era o que eles estavam para fazer, é o que eles estavam aguardando. O rei diria a eles o que sonhou e eles dariam a interpretação. O rei ficaria feliz e eles estariam livres da morte, estariam honrados. Tudo perfeito. Só que, meus irmãos, o rei não concorda. E o rei diz: é a morte ou o sonho e a sua interpretação? Eles admitem que isso não era possível. Eles admitem que estava acima da capacidade de qualquer pessoa. Eles admitem que era um desafio humanamente impossível de ser realizado. Não dava para fazer. Eles dizem: nem o rei pediu isso, nem um homem é capaz de fazer. E aí, meus irmãos, nós vamos ver uma situação se formando. 4 jovens que têm um caráter aprovado diante de Deus e demonstram esse caráter diante do rei. Quando eles eram adolescentes, com 15 anos, eles já mostraram coragem e mostraram a firmeza do seu caráter quando não quiseram se contaminar com as iguarias do rei. E agora, mais uma vez, eles estão diante de uma situação que exige deles a mesma ousadia. Diante da situação, o chefe da guarda vai até onde estava Daniel e seus amigos e para retirá-los de lá para morrerem junto com os demais que eram os intérpretes dos mistérios. Daniel, com muito jeito, e é interessante, né? O que Daniel diz aqui, o que o texto diz. Verso 14. Então Daniel falou, avisado prudentemente a Arioque, chefe da guarda, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel vai com jeito. Ele vai com sabedoria. E ele fala ao chefe da guarda. E através do chefe da guarda, era o único caminho, ele chega até o rei. E quando ele chega até o rei, ele pede algo que o rei acabara de negar. Verso 8. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que o que eu disse está resolvido. Irmãos, o que temos aqui no verso 8 é exatamente o contrário do que Daniel pede. Vamos lembrar que na época de Daniel, isso nós pegamos o tempo da monarquia, nós vamos ver os reis, como eles eram. Eles eram intolerantes, eles eram cruéis. Eles admitiam na sua presença somente quem ele queria e quando ele queria. Eram arrogantes. Daniel, assim como foi com o chefe da guarda, ele teria que demonstrar muita sabedoria e muita habilidade no que ele tinha para dizer. Ousado. E dentro da sua ousadia, ele pede tempo. Vejam só. A palavra de Deus diz que ele chega e ele pede, verso 16, tempo, e ele daria ao rei aquilo que ele estava pedindo. Ele traria solução para as questões que estavam perturbando o rei. Talvez Daniel não tivesse a consciência aqui ainda do dom que ele havia recebido de Deus e que
o fazia diferente dos seus três amigos. Deus os havia revestido de muita autoridade, de sabedoria. Eles eram especiais, sim, dentro dos dons que Deus houvera lhes concedido. Mas nós observamos, meus irmãos, que Daniel, ele recebe algo que Deus não havia dado aos outros. Recebe o dom da revelação e da interpretação da revelação. O que Daniel faz? Se ele precisava de tempo, tempo para quê? Seu tempo foi tempo para conversar com Deus. E nós temos aqui a primeira passagem dentro das Escrituras que mostra que Daniel era um homem de oração. 2:17 e 18 diz: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Irmãos, Daniel convoca uma reunião de oração, não é? Ele convoca os seus companheiros para orar junto com ele. A situação era difícil. A situação era uma situação de desespero, uma situação em que a morte estava batendo à porta. Então ele os chama para que se unam a ele em oração. Eles oram a Deus, eles buscam ao Senhor. Eles pedem de Deus solução para a questão que os envolvia. Qual foi o resultado, meus irmãos? O resultado foi que naquela noite Deus revela a Daniel o sonho e a interpretação do sonho, o que resulta em um momento e um ato de adoração e de louvor ao Deus Todo-Poderoso. O mistério é revelado a Daniel, e o verso 19 diz: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus dos céus, do céu. Irmãos, adoração, louvor, é o resultado da ação de Deus para com a vida desse homem. E deve ser também para com a vida de cada um de nós. Não há dúvida alguma, meus irmãos. Temos aqui mais uma vez Daniel revelando a convicção teológica que ele tinha, ou as suas convicções teológicas. Isto é claro e é profundo dentro do livro. A partir desse momento, cada momento mais, o livro do profeta Daniel vai mostrando qual o ponto central desse escrito. Vai ficando mais claro o caráter do livro. E ele mostra que Daniel não é o centro dessa obra literária, desta revelação santa. O livro mais e mais, meus irmãos, ele vai nos mostrando que Deus é Senhor soberano sobre todas as nações, que Deus é Senhor soberano sobre todos os impérios, mostra a grandiosidade e a soberania do Deus Todo-Poderoso sobre todos os governos que estão instituídos, que serão instituídos. O livro de Daniel vem nos mostrar isso. Nós, antes da pandemia, ouvimos muito falar sobre o chamado tigre chinês. Né? Ouvimos falar sobre o grande crescimento asiático, o grande crescimento que
houve dentro da Ásia, China, e o mundo com medo de mais esse império. Irmãos, há alguns anos atrás, uma década que mais, nós vimos o império cair por aviões que foram lançados contra as Torres Gêmeas e um império que estava no alto, de repente ele vai totalmente, mas ele é abalado. E meus irmãos, impérios se levantarão, impérios cairão, impérios se levantarão, impérios cairão, porque Deus continuará sendo o Senhor absoluto de toda a história. E o livro de Daniel, ele nos dá a compreensão desta realidade, nos dá a compreensão dessa verdade. Vejam Daniel 2, do 20 ao 23. Disse Daniel: Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso, ó Rei. Ele louva a Deus, ele o adora, ele o engrandece. Esse texto nos mostra essa compreensão de Deus na vida daquele jovem. E por fim, nós temos o registro da grande história. Cada vez mais também vai ficando claro no livro de Daniel a ação de Deus em cuidar do seu povo, em preservar aqueles que são seus escolhidos. E nós vemos que através deles, Deus está executando o seu propósito redentor. E através dos atos, dos acontecimentos na história, Deus está mostrando claramente que a história redentora, ela está avançando dia a dia, passo a passo, e que não haverá império, ou rei, ou poder que possa deter, que possa barrar o propósito e o plano eterno de Deus. É evidente, no meio de tudo isso haverá sim muito sofrimento, mas nunca sem que Deus preserve, cuide e proteja aquele que é o seu povo. E defesa da fé. Daniel, ele faz aquilo que Deus preordenou em Abraão, quando disse que o seu povo, a sua nação, seria uma nação que abençoaria todos os povos da terra. É o propósito, o projeto de anunciar a verdade de Deus, de proclamar a verdade de Deus às nações que estão à sua volta. E Daniel faz isso. Ele foi fiel e ele proclamou a grandiosidade de Deus. Ele faz isso usando a cosmovisão fraca que o povo da Babilônia tinha. Vamos lembrar que quando a gente fala em cosmovisão, nós estamos falando da visão que se tem, ou a maneira como se lê a realidade da vida. Cosmovisão significa isso, uma forma popular de afirmar, de definir cosmovisão. Cosmovisão é a lente através da qual nós enxergamos a realidade. A lente deles era distorcida, era fraca, sua cosmovisão era uma cosmovisão completamente distorcida. Porque, afinal de contas, uma cosmovisão segura, ela só é encontrada com a revelação de Deus. Fora da revelação de Deus,
toda visão da realidade será uma visão distorcida, será uma visão desfocada, será uma visão não real. Verso 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. A cosmovisão deles, acreditando que as pessoas dentro daquele... através daqueles encantadores, magos, aqueles homens que eram os intérpretes dos mistérios, poderiam então os mistérios serem conhecidos. Pois é, nós vivemos um tempo de religião de mistério, não é? Pessoas que estão por aí interpretando, tentando interpretar a realidade à sua volta, o futuro, o amanhã, como se não precisassem de Deus, da sua verdade e da sua palavra. Irmãos, cosmovisão fraca nós estamos vivendo dentro do nosso tempo, uma visão distorcida da realidade, mesmo dizendo que confia-se em Deus, mas não se enxerga como precisa. Então ele diz: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E ele vai passar então a dizer ao rei aquilo exatamente que o rei vira. Irmãos, o Deus que está nos céus. Vamos lembrar que naquela época as escrituras ainda estavam sendo reveladas, escritas, dentro do que Deus estava dizendo. Não havia registro ainda, porque Deus ainda não havia revelado muita coisa. E, meus irmãos, nós vemos pessoas hoje olhando para um texto como esse, dizendo: o Deus do céu vai nos revelar os mistérios da sua vida, da sua situação, e a palavra do Senhor, ela fica de lado. A palavra do Senhor, ela é esquecida. A palavra do Senhor, ela é renegada a um segundo plano, quando ela tem que ter o primeiro plano e a primazia. Não precisamos de revelação sobrenatural. A revelação sobrenatural de Deus já está conosco. A sua santa palavra, as escrituras sagradas. Daniel afirma que até o sonho não fora dado por nenhuma divindade mesopotâmica, mas o sonho foi dado pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O apóstolo Paulo fez uma coisa bem parecida quando ele prega no Areópago. Ele está pregando em Atenas. O famoso episódio da pregação de Paulo falando do Deus desconhecido. O Deus desconhecido por Paulo, deles, é anunciado por Paulo, mostrando que todas as outras divindades estavam sujeitas a ele. Ele era o único Deus, de fato, Deus verdadeiro. Algo semelhante nós temos acontecendo aqui. Depois, Deus, ele se mostra como o Senhor de todos os reinos. O sonho de Nabucodonosor é revelado. E isto surpreende. Vejam só. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedrinha foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como
as palhas das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu a toda a terra. Meus irmãos, a interpretação foi dada, e a interpretação é mais surpreendente ainda do que o próprio sonho. Vejam só. Nós, olhando um pouquinho para trás, nós vamos fazer aqui uma avaliação, uma análise inversa. Daniel estava olhando para frente, nós olhamos para trás. Nós olhamos e vamos ver os impérios que foram sucedendo o Império Babilônico. A grande estátua que é descrita, ela vai identificar cada um dos impérios que vieram a partir do Império Babilônico, até o grande império se instalar definitivamente. A cabeça de ouro representa a Babilônia. A prata representa o Império Persa, que, por fim, sabemos da história, derrotaria o Império Babilônico. O bronze vai mostrar, provavelmente, o avanço e as conquistas do pensamento helênico. O Império Grego, a Grécia. E, por fim, o ferro e o barro representando o Império Romano. Os impérios se sucederam um depois do outro, até que, finalmente, uma pedrinha lascada fere o pé da estátua, né, os pés da estátua, e, meus irmãos, a estátua vem abaixo. Isso mostra que um pequeno reino virá e subjugará todos os demais reinos, e ele crescerá de forma tal que este reino será um reino que dominará a todos os outros. E esse não vai passar. Este é o reino do Deus de Daniel. Esse é o reino do nosso Deus. Se nós formos para Mateus 13, os versos 31 e 32, quando falam da parábola do grão de mostarda, nós temos o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. O reino do céu é assim, o reino de Deus é assim. Ele começou pequenininho, e ele vai ganhando proporção até se tornar maior do que todos os outros que já existiram, porque esse reino é o grande reino de Deus e é o reino eterno. Segundo o Stuart Olyott, nós aprendemos 3 coisas. Primeiro, a palavra de Deus é verdadeira. Nós olhamos para a história e nós conhecemos, meus irmãos, o que Deus havia revelado a Nabucodonosor em sonho. A palavra de Deus, ela nos dá uma clareza extremamente profunda agora no nosso tempo. A história, ela está nas mãos de Deus. É a história da redenção do Senhor. A história não está perdida e Deus está ajeitando essa história. Deus está conduzindo essa história, mesmo quando nós tentamos nos desviar para lá e para cá. O que Deus revela a Nabucodonosor aconteceu no ano 6 a.C. Daniel registra todos esses fatos antes que historicamente eles viessem a acontecer. Meus irmãos, como é que isso aconteceria se Deus não fosse o Senhor de toda a história? Como? Império Babilônico, Império Persa, Império Grego, Império Romano. Como? Como esses impérios viriam? Como esses impérios aconteceriam se Deus não fosse
de fato, o Senhor de toda a história. E terceiro, meus irmãos, tendo Deus como Senhor da história, por que um cristão viver desencorajado e desestimulado? Todo mundo inteiro, meus irmãos. Nós temos homens, mulheres, jovens, meninos e meninas que têm Cristo reinando nos seus corações. Cristo está reinando dentro deles. E em todas as nações, meus irmãos. É muito importante sabermos que Deus tem constituído um povo exclusivamente seu. Aquele povo zeloso de boas obras. Pessoas com cidadania celestial. Irmãos, nunca deixará de haver um remanescente fiel e que Deus vai cuidar esse remanescente fiel, que Deus vai honrar na ousadia e na fidelidade dele. Sempre vai haver. E sempre haverá um Deus que honrará a ousadia e a fidelidade que este remanescente vai apresentar. O capítulo 2 de Daniel nos ensina isso. E nós precisamos aprender a descansar nesse Deus, que é um Deus grande e é um Deus profundamente fiel. Que Deus fortaleça, que Deus te abençoe, que Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. Vamos ter um momento de louvor a Deus e voltamos para encerrar. Se revolta e as ondas
Vamos orar? Nosso Deus, tão bom, Pai, louvarmos o Teu nome. Sabemos que, mesmo que o mar se agite, nós podemos descansar no Senhor. Nesse instante pedimos, Pai, que o Senhor esteja tranquilizando os corações que estão aflitos por enfermidade ou por qualquer outra situação que os envolva nesse instante. Conforte, instrua, renove e nos guarde nesse início de semana. Que seja mais uma semana com a Tua bênção cuidadosa. E mais uma semana para a honra e para a glória do Senhor. Sim, nosso Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo com a sua instrução, seja com a sua vida, com o seu lar, e envolva todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Deus o renove, Deus o abençoe. Deus criou-nos para o trabalho, mas estabeleceu um dia de descanso durante a semana. O descanso é uma necessidade para você arejar a sua mente, para você trazer um refrigério para o seu corpo, para você recompor as suas forças e energias. Férias não é um luxo, é uma necessidade. Quando você tira férias regularmente, você trabalha durante todo o ano com mais eficácia. Nós precisamos não só de trabalho, mas também de descanso. É claro que há vários aspectos no descanso. Há o descanso físico, há o descanso mental, mas eu quero falar para você do mais importante descanso, o descanso espiritual. E foi Jesus Cristo quem fez o seguinte convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O descanso físico é necessário e você dormindo uma boa noite, você recompõe suas energias para o dia seguinte. Mas o cansaço espiritual não se consegue com o sono, nem mesmo com calmantes. Esse descanso você só pode encontrar na pessoa de Jesus Cristo. O pecado cansa, a angústia cansa, as tristezas e dissabores da vida cansam.
mas você pode encontrar abrigo, perdão, restauração quando você se volta para Cristo, reconhecendo-o como Senhor da sua vida. Ele tem vida abundante para você. Ele tem alegria indizível e cheia de glória para você. Ele tem a paz que excede todo o entendimento para você. Não viva debaixo dos fardos da vida. Corra para os braços de Jesus e encontre o verdadeiro descanso.